Organizacional é basicamente a argamassa social de uma empresa. Ela atua definindo pequenos valores de uma organização, como por exemplo o perfil de cada empregado, a linguagem que ele utiliza. Uma cultura forte, como podemos dizer, uma cultura forte ela é basicamente um ponto positivo para a empresa, que você tem todos os empregados, todos conectados a uma mesma missão, mas ela também pode ser um ponto negativo. A gente tem um exemplo com a fusão do Banco Real e do Banco Santander. O Banco Real tinha aquele perfil muito de prezar o cliente, o bem-estar social do cliente, e o Banco Santander ia para o lado mais do lucro. Agora, quando você tem a fusão desses bancos, você tem uma coisa, podemos dizer assim, ruim para os dois, porque são culturas diferentes, é um choque cultural. Então, quando isso acontece, abala todas as estruturas de uma organização. A cultura organizacional é representada pelo sistema de valores compartilhados pelos funcionários de uma mesma empresa. É ela que será capaz de diferenciar a sua empresa de todas as outras. E algumas perguntas podem ser feitas para quem quer entender um pouco mais sobre a cultura organizacional de uma empresa. Como, por exemplo, qual é a opinião dos funcionários sobre um determinado aspecto da sua empresa? Essas opiniões batem? Se sim, significa que a sua cultura é forte, e algumas características são importantes na hora de analisar a estrutura complexa de uma cultura organizacional, como, por exemplo, o incentivo dado à inovação, o incentivo ao trabalho individual ou ao trabalho em equipe, a agressividade mercadológica ou o estímulo à estabilidade. E, claro, tem que ser analisado a existência das subculturas, que são culturas que existem dentro de uma cultura maior. Isso tudo tem que ser estudado. Eu quero me apresentar, meu nome é Wagner Oliveira de Araújo, eu sou formado em Administração de Empresas pela PUC do Rio de Janeiro, tenho pós-graduação em Relações Internacionais pela UFRJ, pelo Instituto de Economia, do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas. Sou coach e trabalho no Banco do Brasil, na Diretoria de Mercado de Capitais, exerço a função e o cargo de assessor de unidade estratégica. Recebi o convite da Natália Abreu para fazer uma explanação breve, sucinta, objetiva sobre cultura organizacional. Antes de falarmos sobre cultura organizacional, antes de conceituarmos o que é cultura organizacional, é necessário se entender o que de fato é cultura. Cultura nada mais é do que um povo, a expressão de um povo. A maneira como esse povo expressa hábitos e costumes, sem ferir a mesma cultura de um outro povo. Então, dentro desse processo, dentro dessa relação cultural, se leva em consideração um aspecto que é fundamental: ética, princípios e valores. E dentro desses princípios e valores, dependendo, se constitui uma palavra que se chama missão, que é o propósito do que essa cultura quer alcançar, vai alcançar com o passar do tempo. Agora, especificamente falando sobre cultura organizacional, há de se levar em consideração que é o posicionamento e o funcionamento das empresas, o modus operandi das empresas, diante dos desafios, diante dos problemas, diante das dificuldades que possam ser enfrentadas com as pessoas com que trabalham dentro dessa empresa, a relação, de uma maneira geral, com todos os interlocutores. Isso é cultura organizacional. Falando sobre cultura organizacional dentro do Banco do Brasil, que é a minha realidade, eu preciso levar em consideração o fato de que o Banco do Brasil, ele difere dos outros bancos porque tem a missão de fazer com que as correções econômicas, as correções sociais aconteçam, corrigindo o quê? As assimetrias regionais, corrigindo as assimetrias econômicas, para que o Brasil se torne um país desenvolvido econômica e socialmente falando. A cultura organizacional no Banco do Brasil, ela não só atinge esse aspecto macro, mas também o micro, mudando o clima dentro do próprio banco entre os funcionários.
levando em consideração a importância da relação entre os funcionários e deles estarem conscientes da missão que é a do Banco do Brasil, de levar a sociedade brasileira que espera ser atendida por esse desenvolvimento socioeconômico. Basicamente é isso, gente. Muito obrigado por essa oportunidade, Natália. A cultura organizacional tem importância muito grande na empresa júnior da Patamar, porque ela tem um propósito, né? Toda cultura tem um propósito e a gente tem que estar alinhado com esses propósitos, esses valores, as crenças, tudo, seja formalizado ou não, né? E a gente faz parte do Movimento Empresa Júnior e o Movimento Empresa Júnior, ele tem valores, né? Ele tem uma cultura de ser ético, de ser colaborativo, de educar, né? Desenvolver pessoas, de ser líder, de liderança, de competitividade. E isso é importante a gente entender para que a nossa cultura também esteja alinhada ao movimento em si, né? Então a gente tem toda uma cultura organizacional nesses pontos, assim, nesses pilares, né? E na questão de ética, por exemplo, a gente está começando a implementar uma gestão da ética, que é bem interessante, né? Você ter essa coisa, porque a cultura é todo esse compartilhamento de valores, de crenças, né? Para que torne a patamar, entendeu? E a ética ajuda nisso, porque é o compartilhamento de inteligências para você ter uma convivência dizendo que somos patamares, estamos aqui dentro e tá alinhado com isso. Isso é importante para um clima bom, para uma qualidade dos projetos, para diversas coisas, né? Impacta muito. Então, até na nossa estratégia é importante. Não adianta você ter uma estratégia maravilhosa e tal, e não ter uma cultura que suporte isso, entendeu? A cultura, a gente passa por desafios, né? Muitos desafios, que a Patamar tem pouco tempo de vida, né? Vou fazer 2 anos, né? E 1 ano de CNPJ e tal. Faz 8 meses que a gente está federado a Rio Júnior, que é a Federação de Empresas Júnior do Rio. Então, é um pouco tempo para você dizer que a cultura é forte ou ela é fraca, né? Até porque nesses 2 anos, fazem 6 meses agora em agosto, que a gestão mudou completamente. Todos os fundadores da empresa júnior saíram, então parece que os valores acabam saindo com ela, com essas pessoas também. É um pouco natural, porque as pessoas mudam, cada um tem o seu valor e tal. E a ideia é sempre procurar uma melhor convivência de compartilhamento de valores do que é o mais adequado naquele momento. Então, essa coisa de a cultura ser perene e tal, longeva. Nossa cultura organizacional é uma coisa que tem sido desenvolvida ao longo do tempo, assim, no dia a dia. Porque, como a Nath disse, os fundadores saíram e muita gente nova entrou. Então, tudo meio que mudou junto, inclusive a cultura. Então, assim, logo que os novos membros entram, a gente tem um mini treinamentozinho sobre a Patamar, em que a gente explica o que a gente já fez, o que a gente quer fazer, como a gente faz, como a gente vive no dia a dia. A gente tem regras, tipo algumas poucas regras que a gente passa para eles. Agora a gente está também colocando código de conduta, que agora os novos membros também, os trainees, já vão pegar, que são essas regras, só que um pouco melhoradas. São, assim, regras de convivência entre os membros, pra gente poder trabalhar melhor, produzir melhor. E o que mais? E, assim, interessante, ela até falou do processo trainee, que nesse processo trainee a gente quis colocar competências que estivessem alinhadas com a nossa cultura, os valores que a gente preza, né? Que diferencia a Patamar, entendeu? Até porque é melhor, tipo, é mais produtivo que a pessoa que esteja aqui junto com a gente tenha um caminhar parecido com a gente, uma forma de agir, uma forma de trabalhar.
todo mundo meio que parecido, pra gente poder fazer tudo melhor, com mais qualidade. É bem importante. Aí a gente tenta sempre ter uma cultura positiva de tentar desenvolver os membros, né? Até porque a ideia da empresa júnior é essa, desenvolver pessoas, né? Então, a gente acaba incorporando essa ideia na nossa cultura, de sempre desenvolver, ter treinamentos, como ele falou no início, cada consultor tem um mini treinamento sobre a patamar. E a gente continua tendo treinamento durante todo o tempo que a gente está aqui. Os diretores, não tem importância se é diretor, se é consultor, todo mundo tem algum treinamento. Às vezes a gente ganha alguns cursos, só que são 2 pessoas só. Essas 2 pessoas fazem os cursos e trazem pra gente tudo aquilo que elas aprenderam, pra difundir mesmo com a gente. Toda quarta-feira também, a gente tem reunião geral. E cada quarta-feira, cada reunião, tá todo mundo aqui, que é plantão de todo mundo, a gente tem uma coisa diferente. E a gente tem muito linguajar de colocar pata em tudo. É o pata time, é o pata tudo. E um desses dias a gente tem o pata movie, que é quando a gente assiste um filme todo mundo junto e tira algum aprendizado disso. A gente também tem o Action Learning, que a Nath implementou aqui, que é uma forma de discussão bem mais arrumada. Não sei explicar direito, mas é uma forma mais eficaz de solucionar os problemas, né? E essa questão do Pata Movie é bem legal, porque cada filme a gente traz um valor que a gente compartilha. E assim, a gente começa a discutir e refletir sobre isso. Mesmo que seja implícito, tá ali, entendeu? A gente não deixa de refletir sobre aquilo. Isso é bem legal. E é uma forma de a gente interagir, de estar junto como equipe e de, por exemplo, não ficar uma coisa muito pesada, de discutir valores, porque tem gente que acha que é uma coisa muito aleatória, abstrata, só que não, é uma realidade. Então, isso foi uma forma mais leve da gente começar a trazer isso na patamar. Até porque a gente está sempre tendo muito trabalho para fazer. Então a gente, assim, uma vez por mês que a gente assiste um filme e discute não sobre coisas aleatórias sobre esse filme,